na tomada. Bom, como surgiu a ideia de... Esse não está funcionando? Ah, tá lá. Estou achando que é de propósito já. Já estou começando a achar que é de propósito. Não querem que eu fale da FUNPREV. Regime de previdência complementar de servidores. Está dando o microfone. Agora pegou esse. Vamos ver se agora sai. Regime de previdência complementar de servidores na Constituição. Está escrito ali, resultante específica das reformas, né? Paramétricas para regimes próprios. Aproximação crescente. O que quer dizer isso? É um resumão. Se a gente for fazer esse... Já sei o que vocês querem. Vamos para a piscina e fazer a palestra lá. Pronto. Já entendi agora. Demorei um pouco. Bom, de onde surgiu? Vamos tentar ainda lembrar do assunto. De onde é que surgiu essa ideia que não faz parte da vida nossa, da nossa tradição jurídica e tal, de previdência complementar, privada para servidor público? Surgiu das reformas. As reformas, se a gente se concentrar nas reformas constitucionais dos últimos 20 anos, a emenda 20 de 1998, a emenda 41 de dezembro de 2003, o que elas fizeram? Mexeram na Previdência como um todo. O grande resumo é para dar cara de seguro. Previdência INSS ou Previdência de Servidores Públicos. O que significa dar cara de seguro? Aumentar, o seguro faz isso, cobra contribuições para cobrir riscos. Então, cobra contribuições para devolver, se ocorrer o risco, se atualizar o risco, na forma de indenização. O que se fez foi dar cara de seguro, por quê? Porque se aumentou a contributividade, ou seja, onde não tinha contributividade, basicamente era para servidor público, passou a ter. Onde já tinha, reforçou. Por exemplo, aposentadoria por tempo de serviço, sai. Ainda não tem efeito, mas o conceito é esse. Aposentadoria por tempo de contribuição. Não é porque você trabalhou que você tem direito à aposentadoria, é porque você contribuiu e sustentou uma poupança que vai ser remunerada a partir daí. Então, aumenta a contributividade. Onde não tinha, servidor público não contribui para a sua aposentadoria. É a regra, até 2006. Para a União, não. A gente sabe, na União, quem é mais antigo como eu, tem o Eliseu, aqui algumas pessoas mais antigas, já desde 93 a gente paga a contribuição. Nos estados, até 2003, os regimes não eram contributivos e tem decisão do Supremo Tribunal Federal 11-0 em 2004, quando isso foi questionado, para dizer não era contributivo. Então, até pouquíssimo tempo não era. Onde não tinha, passa a ter contributividade. Onde já tinha, se reforça. Outra coisa que as reformas fizeram, e por isso é que a gente fala que ela deu cara de seguro, é apertar na saída, digamos assim. O acesso aos benefícios foi ficando cada vez mais difícil. A indenização. Para resumir, por exemplo, acaba tudo que é relacionado a compensação, a prêmio, e passa o sujeito a ter direito só, como no seguro, quando ocorre o sinistro, quando ele tem necessidade. Por exemplo, professor universitário começa a ter redução de aposentadoria. Por quê? Porque, poxa, com 50 anos o cara vai se aposentar, quando ele está no auge da carreira, o raciocínio que está por trás é, ele pode trabalhar, se aposenta, se vai aos aposentos, veste o pijama e fica em casa, quem precisa, quem não pode mais trabalhar. Então, tudo que a reforma fez foi dificultar a saída com essa ideia, tirando tudo que tem caráter premial, compensatório, não é? Por exemplo, tudo não, militar ficou um pouco, mas para servidor público aquela história, não, a gente tem um ganho moderado, mas tem uma aposentadoria que é mais segura, porque o sujeito roda de um lugar para o outro, não arrisca, então ele também não forma um patrimônio maior. Essa ideia vai acabando, vai ficando mais restrito para que a saída seja só nos casos de necessidade. Vai apertando para que tenha cada vez mais o seguro acionado quando há necessidade. Contributividade de um lado, risco do outro. Bom, esse foi o panorama, o resumo das reformas. Em tudo que foi feito, seguiu uma linha ou outra. Para servidor público especificamente, porque é isso que eu falei de dar a cara de seguro vale para os dois regimes, para servidor público especificamente, teve uma resultante que é aproximação crescente das regras do regime próprio, artigo 40, com as regras do regime geral, artigo 201. Se fosse um computador,
baixar o texto, Ctrl+C, Ctrl+V, recorta e cola. Tira do 201, do 40, a integralidade, põe cálculo conforme as contribuições. Tira a paridade, todos os reajustes dados aos ativos, da mesma proporção, blá, 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 por índice e periodicidade definidas em lei. É isso que foi fazendo, foi ficando com a mesma cara. Vejam, não se unificou o regime. Em nenhuma das propostas, ela se propôs no Brasil, isso é uma exceção na América Latina, a unificar o regime, que seria o que a gente chama aí de privatizar a Previdência, porque unificar o regime é baixar o teto e permitir que a iniciativa privada faça parte da proteção previdenciária. No Brasil, isso é exceção absoluta, Brasil, Paraguai, Venezuela, pouquíssimos países na América Latina não fizeram isso. O Brasil é um deles. Continuou com 2 regimes separados, mas as regras foram ficando parecidas, os parâmetros, por isso que internacionalmente, nos fóruns de previdência, se fala que as reformas do Brasil não foram estruturais, sai o Estado, entra o particular para conceder o benefício, foram paramétricas, mudam os parâmetros, mas foram ficando bem parecidas, foram ficando iguais praticamente, recorta e cola, só ficou uma diferencinha que não mudou, e é por isso que eu estou falando desse assunto. O que não mudou? O que tem de diferente da Previdência do INSS para a nossa? Tem pouquíssimas diferenças hoje em dia. Mas se perguntar, por exemplo, para o meu cunhado, que é totalmente contra o que ganham os servidores, os aposentados, e nisso a sociedade inteira está mais com o meu cunhado do que com a gente, ele vai dizer, eu prefiro dos regimes próprios, eu queria participar da sua. Mas, Ricardo, você tem 13º, eu pago 11%. Ele fala, eu queria pagar 11%. E eu não dou bola para o meu 13º, não, para o fundo de garantia. Mas eu queria ter a certeza de que eu vou ganhar para sempre uma aposentadoria integral, vitalícia, me aposentando com 60 anos para o resto da vida. Ou seja, a diferença que ficou foi o teto de benefícios. É profundamente diferente. Um é R$ 5.500 aproximadamente, o outro é aproximadamente R$ 35 mil. No máximo, teto. Não é a média, infelizmente, é o teto. E mesmo assim, nos estados, esse teto é ultrapassado várias vezes. Então, para atacar esse problema é que vem a Previdência Complementar. Como para atacar esse problema? Porque a única forma de unificar seria rebaixar o valor e igualar. O Sistema Único de Previdência, e não é nenhum absurdo pensar isso, porque já tem Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, dentro da Seguridade só falta a Previdência. Sistema Único de Previdência, uma Previdência para todos os trabalhadores brasileiros. Para fazer isso, precisaria desaparecer essa diferença do teto. E o que a Previdência Complementar tem a ver com isso? Tem a ver na medida em que, se o ente federativo, o Estado, o município, a União, quiserem, é o que está na Constituição hoje, diminuir esse teto, igualando com o do INSS para o futuro, ele faz o quê? Oferece previdência complementar para os novos servidores que entrarem daqui para frente. Então, com isso, ele já sinaliza para o mercado que vai reduzir o déficit e tal, isso tem efeitos imediatos, segundo dizem os economistas, etc. E qual é o efeito prático? A geração que entrar daqui para frente vai raciocinar assim, bom, eu ganho 5 mil de aposentadoria, o resto eu tenho que fazer minha poupança privada no fundo de pensão. Daqui a 30 anos, uma reforma da Previdência seguramente não vai ter uma massa de servidores sendo contra, porque vai mexer, porque está todo mundo ganhando 5 mil. Aliás, para que vai existir um monte de regime próprio para pagar 5 mil no máximo? É capaz de unificar tudo, ou seja, aquilo que hoje é uma dificuldade tremenda passa a ser uma solução natural. Tem até um nome em inglês para essas teorias, teoria de trajetória, você planta hoje o que no futuro, a resistência de hoje vai ser natural amanhã. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, foi colocada a Previdência Complementar como uma faculdade para o ente federativo que quiser, daqui para frente, se livrar dessa despesa. Então, é facultativo. A União fez essa opção, alguns estados, os do Sudeste todos, agora já tem bastante estado fazendo essa opção. Previdência complementar para os servidores novos e para os antigos, eles ficam no regime antigo. Se quiserem, eles migram para o novo. É isso. Daqui a pouco vai ser todo mundo, as gerações futuras vão estar comprometidas com esse novo formato. E, claro, tem uma outra coisa. Com o fim da integralidade, né, como a maior e única, praticamente única, de impacto, diferença entre os dois regimes, regime próprio e regime geral, está no valor limite de cobertura, e como já não há mais a cobertura integral, desde 2003 já se faz cálculo pela média, ou seja, se é média, não necessariamente vai ser integralidade. Se não é integral, tem o que complementar. Por isso é que se oferece, então, previdência complementar na Constituição. É aí que surge o assunto.
Mas tudo isso eu sei, é óbvio, eu sei que é óbvio, mas é só para a gente não ficar entrando num monte de detalhe e ver o panorama para entender como é que surgiu essa ideia de colocar a previdência complementar para servidor público. Foi nesse contexto. O tema surge assim, e ressurge agora, portanto, novamente em contexto de reformas previdenciárias. Não fazem parte da nossa tradição, mas vão possivelmente fazer parte daqui para frente. Tem previsão hoje em dia, eu vou falar disso mais para frente, então eu vou pular esse primeiro tijolinho que está ali em cima, a primeira parte. Hoje ela é facultativa, o Estado que quiser aderir ao regime de previdência complementar, ele lança essa opção, digamos assim, para os seus servidores, e ele já pode adotar o teto para esses novos servidores igual ao do INSS. Né? Hoje isso é facultativo, vai ser obrigatório, nós vamos ver mais para frente, se passar a reforma do jeito que está prevista, do jeito que ela foi votada lá na comissão da Câmara. De qualquer forma, e se não passar, Daniel, porque é só uma reforma, se não passar, possivelmente vai ser induzido que os estados todos façam isso. Por quê? Porque já está se renegociando, nessa fase de crise, todas as dívidas dos estados com uma espécie de compromisso de que faça correção no seu sistema de previdência. Fazer correção significa lançar a previdência complementar e adotar o mesmo teto do INSS. Quiser as condições mais favoráveis de empréstimo, é assim. Nós estamos falando de... Mas quem que vai querer fazer? Todo mundo, porque vocês estão vendo o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas, já não estão pagando o salário dos servidores. Servidores, eu tenho colega procuradores que trabalham nesses estados, recebem 10, 15 vezes por mês. Vai cair um vingadinho lá. Para quem é descontrolado com conta bancária como eu, deve ser um inferno aquilo ali. Você, né, vai vendo aquele dinheiro caindo, nem sabe quanto você ganhou no final. Bom, conclusão. Possivelmente há uma irreversibilidade do regime de previdência complementar para servidores públicos. Talvez rumo à unificação. Fica a interrogação, por quê? Porque em direito, projeto, tendência, só vale até que venha uma outra e mude tudo. Pode ser, mas o panorama pode ser que volte, tem algumas associações, outro dia eu fui falar no Sindifisco, no Anfisco, que estão lá brigando na Corte Internacional contra a reforma da Previdência, que foi julgada constitucional pelo Supremo, a emenda 41, não, mas lá ainda vai julgar, porque tem contribuição do inativo. Pode ser que a Corte Interamericana, depois AIA, sei lá, determine que o Brasil faça isso. Pode até ser isso, mas o horizonte não é isso. O horizonte é aposentadoria integral, esse regime próprio que a gente aspira a ter ainda. O horizonte é que ele acabe o mais rápido possível. Então, ponto 1, regime de previdência. Como surgiu, contexto de surgimento, reformas. Reformas que vieram, a gente sabe, não é para solidificar, ampliar os direitos sociais, tal. Isso talvez a Constituição de 88 tenha vindo com esse espírito. 2 anos depois já se dizia que é ingovernável o país se for cumprir o que está na Constituição, que nem estava regulamentada, já começou a se falar em reforma em 93, 5 anos depois da Constituição. Então, o contexto de surgimento é esse. Reformas que vieram, para quem quiser entender o que foi reforma, as palavras que tem que pôr na busca são aperto, racionalização de gastos, e a reforma é para isso. Por quê? Porque o que se alega é que há déficit. Se tem déficit ou não, não sei, mas seguramente as despesas cresceram muito e comprometem boa parte da folha do Estado. Então, é isso que você quer combater. Então, a briga está comprada. Texto atual. Então, contexto de surgimento. Texto atual. O que restou de previdência complementar? Então, a gente viu que surgiu aí o assunto. Mas surgiu aonde? Em 3 parágrafos do artigo 40 da Constituição, artigo 40 que trata dos regimes próprios, parágrafos 14, 15 e 16. Parágrafo 14 vai dizer, esse é o texto que vale hoje de manhã, né, não é o da reforma. A União, os Estados, o DF e os municípios, vejam, desde que instituam, não está escrito instituirão, é o que está na Constituição. Desde que instituam regime de previdência complementar para os respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime o limite máximo tal. Ou seja, quem quiser adotar o teto, lendo do fim para o começo, quem quiser adotar o mesmo teto do INSS para a sua folha, pode, desde que ofereça a previdência complementar para os seus servidores que entrarem daqui para frente. Nós vamos ver onde o que entrarem daqui para frente está no parágrafo 16. Parágrafo 15. Esses 3 parágrafos foram colocados pela emenda 20 de 98, não foi pela emenda 41, foi pela primeira reforma. Porém, o parágrafo 15 foi refeito na emenda 41.
né? Depois eu explico por quê. Então, o parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo anterior será instituído por lei, de iniciativa do chefe do Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, é o artigo que trata de previdência complementar, desde a emenda 20, né? Não tinha nada, mas a emenda 20 colocou as bases constitucionais do regime de previdência complementar no artigo 202, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. A gente fala disso daqui a pouquinho. E aí, parágrafo 16, somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos de cima, ou seja, a previdência complementar a servidores, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do correspondente regime. Ou seja, é para os servidores que entrarem depois. Porque para os antigos, somente mediante sua prévia e expressa opção. Ele pode optar por ir, mas ele só se ele quiser, somente mediante sua prévia e expressa opção. É feito para os novos. E muita gente pensa até, o governo tem interesse que todo mundo vá, que vai migrar. Eu participei das discussões do projeto de lei, que depois virou a Lei 12.618, né? Demorou muito. O projeto foi lançado em 2007, em 2003, 2004, foi nessa época que eu participei disso, nas reuniões lá na Casa Civil, no planejamento, na Fazenda, tal, e na Previdência, onde eu estava. Em nenhum momento a União quis que os servidores todos migrassem. Por quê? Porque ela quer fazer isso para o futuro. Aliás, previdência privada, sempre o problema é lidar com estoque. O estoque, quem é que vai pagar? Se o sujeito migrar, então a ideia é que isto seja aplicado para o futuro. Bom, então, contexto de surgimento e como ficou na Constituição. Hoje de manhã é isso, surgiu no contexto de reformas como uma medida, digamos assim, final para equiparar os regimes. Por quê? Porque se pensa que a Previdência, hoje em dia, ainda é diferente, mas está caminhando para isso. Principais pontos desses parágrafos, eu vou pular essa parte, porque isso aqui seria detalhar isso, né? Eu vou falar muito rapidamente. Destinatário, para quem serve essa Previdência Complementar? Está muito claro lá que é para os servidores que trata esse artigo, até porque são parágrafos do artigo 40, ou seja, serve para servidores titulares de cargo de provimento efetivo. Se é titular de cargo, exclui o pessoal do regime de emprego. Se é titular de cargo de provimento efetivo, exclui os servidores comissionados. Então, é para o servidor clássico. É para tirar quem? Empregado, comissionado e agente político, que não é profissional, é agente que depende de eleição na República. Tal. Bom, todas as leis que saíram implantando regimes de previdência complementar, com exceção da União, a 12.618, nos estados, todas elas quebraram essa regra, digamos assim. Ou tem comissionados, ou tem agente político, ou tem empregado. Por exemplo, São Paulo tem as três coisas. Foi a primeira lei que saiu do SPPrevCom, né, que é a entidade de previdência complementar lá de São Paulo. Tem empregados, todos entraram. Por quê? Por uma questão prática. Em São Paulo tem mais de 120 mil professores que são contratados há anos em regime de emprego temporário. Só que são 120 mil. É o maior contingente de servidores. Cargo em comissão. Em São Paulo, acho que o concurso é exceção. Tem um monte de cargo em comissão. Tal. Também uma grande parte da folha, eles entraram. E agente político, segundo uma vez num debate, ele falou, foi assim, passou na Assembleia, ou a gente tem ou não passa o projeto. Então, a gente cedeu e os deputados entraram também. Então, lá tem as três coisas. Mas todos os estados, sem exceção, têm alguma dessas três coisas. Só a União é que deixou para os titulares de cargo de provimento efetivo. Possibilidade de equiparação ao teto é da própria lógica disso, quer dizer, oferece previdência complementar e pode equiparar ao teto do INSS. Atrai, claro, todas as características do regime de previdência complementar, passa a ser previdência privada. Mas isso não é a mesma coisa? Eu também achava que era. Eu fui trabalhar em Brasília, em previdência pública, na consultoria do Ministério, e achei um quê de arrogância que eu sabia previdência complementar, porque eu dava uma aula por ano disso. Não entendia nada, mas eu lia lá o artigo 202 e saia falando. Quando vieram os processos na mesa, eu vi que nunca tinha visto nada parecido. Eu achei que eu ia pegar parecido com o que eu já tinha visto lá, eu trabalhava em acidente, ação acidentária, depois na consultoria, e vinha lá casos, por exemplo, a empresa tal comprou tal empresa, passou para tal grupo, tinha um fundo de pensão, agora eles querem fazer transferência de gerenciamento de tal massa, então tem que segregar a massa daqui e mandar para... Era esse tipo de processo, não tinha nada a ver
muda tudo. Eu costumo dar um exemplo, vou falar disso rapidamente, só para a gente entender. Previdência privada muda bastante. Por quê? Porque passa a ser não um regime de legalidade, mas um regime contratual. E eu sei que todo mundo aqui compreende muito bem isso, como eu também compreendia. Só que o impacto disso é tremendo, e a gente não consegue ver de cara, geralmente. Por exemplo, às vezes eu falo desse assunto, previdência complementar, para plateias que não entendem nada do assunto. Depois de uma hora e meia, abre para pergunta. Aí abre, qual é a primeira pergunta que vem? Certo como a morte. Se quebrar, quem paga? Aí vai ver, você explica. Blá, blá, blá. Que todo mundo pensa isso, se quebrar, quem paga? Porque minha tia, minha avó, tinha coroa Brastel, tinha não sei o quê. Tá. Aí a segunda pergunta que vem, também é tão certo quanto a morte. É algo mais ou menos assim, do tipo, alguém levanta a mão e fala, eu entendi e tal, eu só queria saber uma coisa. Uma aposentadoria por invalidez é proporcional ou é integral? Ou a mulher se aposenta com 35 anos, aí... O que eu falo? Obrigado, sua pergunta é excelente, me dá a oportunidade de falar de tal assunto. Mentira, o cara não entendeu nada. Nada. Por quê? Porque se ele entendesse, ele não faria essa pergunta. E não se desesperem se vocês não entenderam a graça disso. Eu próprio, quando eu sentei lá, eu vi os processos e também não entendi nada. Qual é a diferença de ser contratual? Porque essa resposta é impossível. Eu só posso responder com acerto a pergunta do cara, falando assim, traz seu regulamento, vamos ver o seu plano. Porque quem disse que tem diferença de homem para mulher? Pode ser que quem disse que tem invalidez no teu plano? Eu posso perfeitamente fazer um plano, todos os dias são aprovados planos desse jeito, tanto nas entidades abertas pela SUSEP, quanto nas fechadas pela Previc, sem cobertura de invalidez. Eu contrato uma renda programada do benefício quando eu atingir 15 anos de contribuições, ou 30 anos na empresa. Ah, você quer invalidez? Então tá, vamos calcular tanto. Ah, na invalidez pode ter viúva de qualquer idade? Então, tá bom, eu tenho que reservar 40% da sua reserva para isso, porque você pode chegar com 65 anos e trazer uma mulher de 17 que vai pegar essa reserva e consumir 50 anos, que é o que a gente vê nos regimes próprios, que a gente vê... Então, no privado, como não dá para, como disse o Manuel Bandeira, né, que a União tira ouro do nariz, como não dá para tirar ouro dos cofres públicos, vai ter que se bastar. Então, tudo é calculado no lápis. Então... Não dá, vejam, muda tudo. Quem disse que tem cobertura de invalidez? Puxa, mas existe um plano de previdência, chamado de previdência, que não tem cobertura de invalidez? Sim, está cheio. Diferença de homem e mulher. Se tiver diferença de homem e mulher, como tem na FUNPRESP, no plano da FUNPRESP do Executivo, e os planos da União são os únicos que fazem isso também, se tiver diferença de homem para mulher, seguramente as contribuições que nós homens botamos lá dentro, em parte, são transferidas para as mulheres. Porque se elas vão ter 5 anos a menos de contribuição e vão ganhar a mesma meta de benefício, está faltando 5 anos de contribuição. Então, é perfeitamente compreensível, num mútuo, que isso se dilua no grupo, mas a regra é acertada dentro do contrato. Né? No nosso caso, a Lei 12.618 permitiu isso com o tal do FCBE, Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, tal, que foi pedido na época pela Fazenda que se vetasse por inconstitucionalidade esse artigo. Ele impactava onde? Deixava de ser CD, contribuição definida ao plano, como está no artigo 200 no artigo 40, parágrafo 15, que a gente viu agora há pouco. Bom. Destinatários, os mesmos dos regimes próprios, embora nos estados todos essa regra tenha furado. A possibilidade de equiparação ao teto é da própria lógica da Previdência Complementar. A atração das características do regime de Previdência Privada, é disso que eu estava falando, é contratual, ele é autônomo, muda tudo. Parece que é uma mudança, mas muda tudo. Entidade fechada de Previdência Complementar, vejam, o que está na Constituição é que a entidade que cuida da Previdência Complementar do servidor público só pode ser entidade fechada, está aqui, ó. Por intermédio de entidades fechadas, não pode ser por abertas. Abertas são quais? Aquelas dos bancos, vamos dizer assim. Fechadas e abertas. Qual é a diferença? Pela Lei Complementar 109, que copiou a lei anterior, a 6435, a diferença é, a aberta é oferecida a qualquer pessoa física, a fechada só para empregados de uma empresa ou de um grupo de empresas, ou então para associados ou membros de determinada instituição de caráter profissional, classista ou setorial, tipo OABPrev, essas coisas. Ou seja, é para um grupo fechado. Eu ouço falar que a Previ do Banco do Brasil é uma excelente instituição de previdência, tem muito dinheiro, eu quero entrar lá. Ótimo, presta concurso para uma das empresas do Banco do Brasil, porque é a única forma de ter acesso a um plano de benefício da Previ, porque ela é fechada. Então, essa é a lógica da lei. A lógica que não explica a real distinção, porque a real distinção está onde? As abertas podem ter fins lucrativos, ou seja, quem presta, digamos assim, esse serviço de cuidar de dinheiro dos outros para pagar na forma de benefício no futuro, faz isso com o objetivo de dar lucro para os acionistas dessa entidade.
o que não é nenhum pecado, mas essa é a lógica que muda toda a regulação do assunto. As fechadas não podem dar lucro, então é feita num caráter autogestionário, quer dizer, bom, se não tem lucro, se a rentabilidade, eu comprei só a ação da Eletrobras, que falaram que vai ser privatizada, um dia antes eu comprei aquela ação, subiu tudo aquilo. Nossa, e agora? Tem que reverter toda essa rentabilidade para dentro do plano, meu benefício vai ser maior, o meu patrocinador vai poder parar de contribuir, a empresa... porque não pode dar lucro. Se for uma entidade aberta, ela vai falar o quê? Ó, a taxa que eu te prometi foi IPCA mais 4%. O resto, lucro, porque o que um acionista quer é isso. Qualquer um, mesmo o cara mais zen aqui desse auditório, se comprar uma ação, quer isso. Ninguém compra uma ação e fala assim, eu vou comprar uma ação que vale R$1, daqui a 3 anos ela valeu 80 centavos, mas o cara investir só em coisa verde, pegar todos os cachorrinhos abandonados na rua e tal, e eu fico feliz. Ninguém faz isso. Todo mundo compra uma ação de 80 centavos hoje, para, se possível, hoje à tarde, poder vender valendo 90 centavos. Fazer day trade, vou realizar o lucro hoje, porque lucro bom é no bom. É isso, quem compra ação quer isso. E não tem nenhum pecado, funciona assim. Por que eu estou falando disso? Porque a grande distinção de aberta e fechada é aí. Toda a regulação muda. A Lei Complementar 109 vai tratar de superávit e déficit para fechada. Para aberta não tem? É inconstitucional, tratou de... Não, nunca vai ter superávit em entidade aberta, porque nunca vai sobrar, vai virar lucro. E tem outras coisas e por aí vai. Bom, primeiro ponto, então, como é que surgiu a Previdência Complementar e como é que está na Constituição? Está assim. Segundo ponto, o que a reforma impacta? A reforma previdenciária, que foi aprovada só na comissão da Câmara por enquanto, não foi nem a plenário, né? Ela está prevendo alguma alteração em Previdência Complementar? Tá. Não é o grosso da reforma, seguramente, e passou batido praticamente nas discussões. Por quê? Porque tem um monte de coisa importante que está sendo discutida, rural e tal. Eu mesmo acabei me manifestando sobre a reforma em várias oportunidades, e ninguém pergunta de Previdência Complementar, mas também está, e é importante a gente prestar atenção numa coisa em particular. O que está alterando? A PEC 287A, o que ela pretende alterar? Primeiro, a obrigatoriedade de adoção do regime de previdência complementar. Hoje é facultativo, desde que institua, pode oferecer. Não, todo Estado tem que fazer, e a emenda dá 2 anos para todo mundo se adaptar. Tudo bem, a União já fez a opção dela em 2013, para a gente não impacta nada. Os estados que não fizeram vão ter que fazer, os municípios todos que têm regime próprio vão ter que fazer. E aí é que começa a surgir o problema do qual decorre as outras duas questões. Bom, todos os municípios e todos os estados vão fazer, mas e o município que só tem 2.000 servidores? E o município que só tem 1.000 servidores? Ele vai montar essa instituição? Não pode juntar com outra? É daí que surgem as duas outras questões. Então, primeira mudança, obrigatoriedade de adoção. Segunda, fim da natureza pública da entidade. Eu nem marquei muito aqui, mas no parágrafo 15 está dizendo assim, só pode ser feito por entidade fechada, sem fins lucrativos, de natureza pública. O que é entidade fechada de natureza pública? Tem um baita de um problema que foi criado aí. Por quê? Porque a entidade de previdência complementar é entidade privada, é uma fundação, ou uma sociedade anônima nas abertas, que, aliás, justamente a sociedade anônima é a empresa, é a sociedade típica do lucro, né? Por isso que as abertas são sociedades anônimas. Existe uma entidade privada de natureza pública, o que é isso? Se a gente for levar tecnicamente a questão, né, vocês que são especialistas, a gente lida com direito público federal e tal, então teria que ter regime jurídico de direito público, com que consagra a indisponibilidade do interesse da administração, tudo aquilo que a gente conhece. Ou seja, ia virar uma autarquia, ia ser empenhoráveis os bens, ia sujeitar a improbidade, regime orçamentário, tudo aquilo que a gente é o nosso dia a dia. Não é isso, porque se for isso, não faz nenhum sentido a entidade federativa lançar uma entidade de previdência complementar para se livrar de custo, porque ela tem que pagar a contribuição, e lá no futuro, se faltar dinheiro, ela vai ter que pôr do orçamento. Ninguém vai fazer, melhor deixar em caixa. Por que eu vou tirar do meu bolso hoje, contribuir com 10% por mês e tal? Não é para isso que ninguém ia fazer. Bom, hoje em dia, então, para servidor público tem uma especificidade. Além de ser entidade fechada, tem que ser de natureza pública. O que virou isso? A FUNPRESP, por exemplo, é uma entidade de natureza pública. O que significa? Que ela tem que fazer licitação, que ela tem que fazer concurso, é isso. Para os empregados, não são servidores públicos, é uma entidade privada. Isso desaparece. Então, na reforma, isso desaparece. Por que surgiu isso na Constituição? Surgiu porque, da primeira vez, foi a única forma de passar esse texto. Lembra que eu falei, o parágrafo 14, 15 e 16 vieram com a emenda 20. O 15 foi refeito na emenda 41. Por quê? Porque não saiu
a previdência complementar de servidor público, que já estava prevista desde a emenda 20, por causa das coisas que colocaram aqui no 15. Ó. Quais as coisas? As duas resistências dos servidores. Plano de contribuição definida, que é um plano que eu não sei quanto vai ser o valor da minha aposentadoria. O plano do INSS, o plano dos regimes próprios, esse que a gente fala, a minha aposentadoria vai ser 100% da minha média, vai ser a integralidade. Isso é um plano de benefício definido, eu tenho o valor do benefício pré-definido. Plano de previdência privada de contribuição definida é um plano financeiro. Eu junto um capital, vamos ver daqui a 30 anos quanto tem. Eu tenho uma meta de juntar 6 milhões. Se não deu, porque a rentabilidade não foi muito boa, tal, comprou papel podre, deu 4 milhões, minha aposentadoria vai ser menor. Eu esperava juntar 6, deu 7, minha aposentadoria vai ser maior. Isso o servidor não queria. Então, foi uma baita resistência. A segunda resistência foi justamente na natureza pública, porque vai entregar para o mercado financeiro, tal, é todo aquele medo que está se repetindo hoje. A única forma de passar isso foi colocando essas expressões no texto. Foi a época da expulsão da senadora Elis Helena, do deputado Luiz Babá, tal, foi isso. Porque não era da base, era do partido do presidente. Só passou depois que Torres colocou essa... E esses votaram contra, foram expulsos. Bom, por que eu estou falando disso? A segunda mudança é natureza pública da entidade, sai. Sendo sincero, na prática não muda muito. A terceira muda bastante. Então, a primeira coisa que está mudando, passa a ser obrigatória a adoção de regime de previdência complementar para servidores públicos. A segunda, acaba a natureza pública. Então, teoricamente, o plano da previdência dos servidores pode passar, por exemplo, por uma outra entidade fechada, para Petros, para o Postales, poderia, porque já não precisa ser de natureza pública. A terceira, abre para o mercado de entidades abertas, ou seja, permite que previdência complementar de servidor público possa acontecer no regime das entidades abertas com fins lucrativos, que são as ligadas aos bancos. Aquela que o gerente te oferece perto de abril lá, doutor, você não quer fazer um plano de previdência, porque ele só pode ter a meta dele, você pode abater, sabia, até o dia do imposto, é aquilo lá. A FUNPRESP, hoje, os planos que estão na FUNPRESP poderiam passar para a entidade aberta se passar essa mudança. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Primeiro, fica obrigatório, muda o artigo parágrafo 14, eu vou pular aqui rápido. O 15 tira a natureza pública e o 15A, que está no projeto que foi aprovado na comissão, prevê isso. Somente mediante prévia licitação, a União, os Estados, o DF e os municípios poderão patrocinar planos de previdência de entidades fechadas, que não tenham sido criadas por esses entes, ou planos de entidades abertas de previdência complementar. Então, ele está dizendo, pode ir para aberta desde que tenha licitação. Então, se passar isso, amanhã pode pegar a FUNPRESP e falar, o FUNPRESP é cara, pega o plano e joga no Bradesco, no Banco do Brasil e tal. Teoricamente, pode ser isso. Qual é o objetivo de quem fez isso? O objetivo foi viabilizar que municípios e estados possam atender à obrigatoriedade. É isso. Né? Agora, não está escrito esse objetivo, é só para os estados e municípios pequenos. A União vai, a gente sabe disso, né? Não existe a vontade do legislador, pode pegar e amanhã, quem decide isso? Pode mandar tudo para outros planos. E alguém pode pensar assim, eu passei por campanha eleitoral, vocês sabem, né? Eu acabei de falar disso. Muita gente falava assim, Daniel, mas eu acho bom que vá para aberto, eu prefiro que o dinheiro fique no Bradesco do que no Postales. Tudo bem. Sob certa perspectiva, todo mundo com juízo normal preferiria isso, né? Mas a rentabilidade, justamente pela finalidade lucrativa, é muito menor. Né? Por exemplo, eu pus um gráfico aqui, que foi o gerente de atuária lá da FUNPRESP, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, tal. Ele colocou aqui, ó, Daniel, eu até estava conversando com o Gregory agora há pouco sobre isso, eu tinha plano no Brasil Prévio, eu sempre tive plano de previdência porque eu dava aula e para fugir do imposto eu tinha plano no Brasil Prévio, me orgulhava de ter isso, fiquei 20 anos. A taxa de administração do meu plano era 3%, é uma vergonha isso. Mas a média é 2%. A FUNPRESP não cobra a taxa de administração, é zero. Ela cobra 7% de carregamento, mas cara ruim de conta como eu e geralmente os advogados, fala, nossa, 7%, o banco oferece assim 3% de carregamento, mas tem 3% de administração. Qual é o problema? O carregamento é assim, de cada R$100 que você põe, se cobra 7%, eu tiro R$7 naquele mês desses 100 para a despesa administrativa do fundação. O banco cobraria só 3%. Mas taxa de administração incide sobre o patrimônio acumulado. Então, no fim do ano, quanto que eu tenho? 15 mil. Sobre 15 mil, 3%. No ano que vem, tem 32 mil. Mais tira mais 3%. Vai tirando a vida toda. Resultado, para encurtar a história. A curva vermelha é o quanto acumularia na FUNPRESP. Tem uma simulação aqui. O cara que ganha R$10 mil, contribuindo com 8,5%, que é a alíquota da FUNPRESP, pagando
essas taxas que eu falei agora. O vermelho seria na Funpresp depois de 420 meses, que são 35 anos. 600 e tantos mil. Aqui, 300 e tantos mil. A gente não faz essa conta, mas quando você põe no longo prazo, é uma dentada violenta. O gráfico seguinte é pior ainda. É um cara que ganha 13 mil, aumenta um pouquinho o salário. Aqui junta 1 milhão e não sei quanto, aqui junta 500... Eu não enxergo aqui direito mesmo. Quanto é? 595, você vê que é quase 50%. Bom, então, ir para a entidade aberta é mais seguro do que o Postales, isso é certeza, mas a rentabilidade vai ser menor, a gente está falando disso aqui. Se vocês tiverem... esse cara falou que não, mas ele vai fazer propaganda sim, da Funpresp. Dá um Google depois no quarto aí, estou com meu colega, o cara demora no banho, se eu soubesse, no próximo mês eu fico com outro. Tal. Pega esse tempinho, põe no Google assim, rentabilidade, entidade aberta, você vai ver um monte de matéria na Folha, tal, dos especialistas falando, não vale a pena como investimento entidade aberta. Eu fiz a portabilidade do meu para a Funpresp, eu recebi quase o valor nominal, de 20 anos de aplicação. Pô, mas você não entende desse assunto? Achava que sim, né? Bom, preocupações no cenário de incertezas, que é o ponto principal. E eu gastei tempo, pacas, mas vou falar disso aqui. Porque era uma preparação para a gente poder entender essas discussões. Algumas preocupações num cenário de incerteza. Primeiro, preocupação da PEC 287. É fácil, é o que eu acabei de dizer. Primeiro, extinção da Funpresp e entrega a uma entidade aberta. Por quê? Porque vai poder ser feito isso. O governo diz que não é essa a intenção, mas vai ser possível. Vamos ter consciência disso. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que ter consciência de que pode acontecer esta questão. Outra coisa, riscos do multipatrocínio federativo. Estão pensando em usar, existe um projeto de lei que está avançando, em usar a Funpresp para fazer o papel de... em vez de passar para as abertas, passa todos os estados e municípios para a Funpresp. Legal. Vai ser uma entidade multifederativa, diz o projeto de lei. Está se tomando um cuidado enorme. São pessoas muito competentes que estão cuidando desse projeto, lá no planejamento, na fazenda. Mas existe um risco enorme nisso. Nós estamos falando de riscos, algumas preocupações. Riscos do multipatrocínio federativo. O que é isso? Solidariedade entre patrocinadoras. Imagina se amanhã, depois de 30 anos funcionando isso, 20 anos, o município para de pagar, ou um estado para de pagar. Esse patrimônio vai estar segregado, pelo projeto tem que segregar tudo, tem que estar tudo separadinho, estão tomando um cuidado danado com isso. Mas eu quero ver se na prática não sai uma ordem judicial. Sai uma ordem judicial dizendo assim, pô, tem tantos bilhões aí, paga, coitada dessa velhinha, pum, manda para ela. Aliás, não é nenhum absurdo. Os planos de companhias aéreas, antigamente, tem o Aeros, né? Um está em liquidação até hoje. Imaginem quando... Eu vou dar um exemplo fictício, mas embora seja desse assunto das companhias aéreas. TAM, Transbrasil e Varig no mesmo plano. Quando começou a quebrar a Transbrasil, o que ela para de pagar? Uma empresa normal para de pagar o quê quando está quebrando? Tributo. Salário quando já não tem mais jeito. Se ela tiver plano de previdência privada, ela paga antes do tributo, ela para de pagar isso. Aí começa, tem aposentado lá, não tem dinheiro. O que o juiz vai lá, olha e fala... Tira dinheiro, vocês têm não sei quantos bi, tira daqui. E aí a TAM vai pagar pelo plano dos funcionários da Varig, da Transbrasil. É disso que a gente está falando, o risco de contaminação. Não, mas vai ter CNPJ diferente. Eu acho excelente, precisava ter tido já isso antes. Eu fui, na época que eu era diretor, defendi isso. Perdemos lá, o projeto saiu com o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios, mas o CNPJ é importante, mas pode ser desconsiderado. O princípio da dignidade da pessoa humana, tal, e vai embora. E não é nenhuma crítica ao juiz, do doutor desembargador Leonardo aqui, que vai falar depois. Mas é que no dia a dia, às vezes... Pois é duro, né? Vai para a função social do contrato, já está pensando aqui na terra. Segundo risco inerente ao patrocínio governamental. Pessoal, esse é o ponto mais importante. Do que eu estou falando? Não é nenhuma coisa panfletária, puxa, Daniel, que coisa, você está tão negativo, não é isso. Patrocínio governamental, o que é isto? Entidades de previdência privada podem... O patrocinador é a empresa que faz o plano para os seus empregados, que são os participantes. Quando o patrocinador é governamental, é de alguma forma ligado ao Estado, até hoje, estatais. Correio, na Postales, Banco do Brasil, na Previ, Caixa Econômica, na FUNCEF, Petros, a Petrobras. Bom... Quando tem isso, a Constituição tem uma regra especial. Aliás, são os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 202. Por que tem regra especial? Por duas razões.
Uma de custeio e outra política. De custeio, essas entidades, se elas começarem, vamos exagerar assim, mas não sou eu que estou exagerando, é o Celso Antônio Bandeira de Mello, se vocês pegarem o livro dele, nas notinhas de rodapé, que são ferozes e tal, ele vai falar, os planos de príncipes das estatais. Vamos imaginar que nas estatais comecem a sobrar dinheiro, na época do milagre, dos anos 70, e fala assim, não, deixa que eu pago o serviço passado todo. O cara entra na empresa hoje, o plano prevê 35 anos de contribuição, o plano começou hoje. E quem já está com 30 anos na empresa, falta só 5, eu pago esses 30 anos do passado, e pum, põe sozinho o dinheiro. Eu contribuo, o empregado põe R$1, a empresa põe 10. Se fizer isso, vai repassar de alguma forma o custo para a sociedade, na medida em que o governo é dono da empresa também. Em parte, nas sociedades de economia mista, mas na maioria do capital votante, ou 100% nas empresas públicas. Por isso tem uma regra na Constituição que se chama paridade. Nunca o patrocinador pode pôr mais dinheiro do que o participante. É no máximo 1 para 1. Se eu ponho R$1.000, a União pode pôr no máximo R$1.000. Segunda preocupação da Constituição com o patrocínio governamental. Isso só vale para patrocínio governamental. Se a General Motors quiser pôr todo o dinheiro para os empregados dela, é problema dela, é política de RH dela. Para o governo não pode, porque vai repassar para a sociedade esse custo, na medida em que ele é dono da empresa. Segunda preocupação, ingerência política. Por quê? Os fundos de pensão acumulam, porque é natural, um monte de dinheiro. É natural porque ele guarda dinheiro para pagar em aposentadoria daqui a 50 anos. Então, eles têm um monte de dinheiro. A Previ tem mais dinheiro do que o Banco do Brasil. Né? Então, eles são visados. Por quê? Porque o Estado, que é o patrocinador do plano, e quem é patrocinador do plano manda, digamos assim, na governança da empresa, quem nomeia os diretores? Quem nomeia quem no conselho? Eu fui eleito, são 3 os conselheiros eleitos, e tem 3 do governo. Mas o voto de Minerva é do governo. Então, do que eu estou falando? Se tiver um investimento, vamos criar uma empresa 7 Brasil, tal, quem que vai entrar com dinheiro? Se o mercado não se animar, o fundo de pensão, vou investir, isso é muito bom. E FUNCEF, Previ, amanhã é FUNPRESP, ou seja, ingerência política, em tese, veja, eu não estou fazendo... Hoje em dia, eu posso afirmar para vocês, eu estou lá na fundação, desde que ela foi criada, sei a pessoa que está ali, eu participo das reuniões, o governo, os representantes do governo, com maior seriedade, participam daquilo. O Marcelo Siqueira é o presidente do Conselho, que vocês conhecem, o Conselho Deliberativo, antes era o Diogo, que é o ministro do Planejamento, quer dizer, ninguém tem dúvida que são pessoas competentíssimas que estão lá. O que eu estou falando é, em tese, o risco das fundações ligadas ao governo é a ingerência política. Isso nós vamos sofrer assédio, não tenham dúvida. Hoje a FUNPRESP já tem 630 milhões de reais. Daqui a pouco vai ter 10 bi, 15 bi, 20 bi, e vai ter que investir. Então, ingerência política, e não sou eu que estou dizendo, é a Constituição, tem regras especiais. Por quê? Porque o Estado é o patrocinador do plano, portanto, ele manda um pouco nesse dinheiro. Mas ele é também o órgão regulador, ele que determina os limites. Precisa comprar mais título público. Ele é o órgão fiscalizador, ele é o órgão que... Ele é o empreendedor que faz obras públicas, vou fazer girar o Belo Monte, etc. Apareceu, gente, leilão de aeroporto. Não, não tem. Então, fundo de pensão. Pode acontecer isto, sim, isso é um risco real. Como é que se pode melhorar esse risco? Criando regras de blindagem, mudando o estatuto. Por exemplo, para prever o seguinte, só pode ser nomeado diretor quem é participante do plano há pelo menos 10 anos. Elimina qualquer risco? Não, mas diminui bastante. Você, não tira aquele cara em que, no jargão do mercado, aquele cara é operador, tal, ele vai vir aqui ser nomeado por tal ministro. Se tiver uma regra dessa, dificulta. O Estatuto da Previ tem essa regra, por exemplo. A gente viu Postales, a Previ, geralmente, a governança dela é melhor nos escândalos que aparecem por aí. Por quê? Fica mais difícil. É uma entidade que tem 100 anos, tal, mas o Estatuto tem regras desse tipo. Para concorrer, eu não poderia concorrer na eleição lá. Né? Precisa ter 10 anos para ser candidato. Tem diretores que são eleitos pelos participantes. Uma parte o governo manda, mas uma parte os diretores... Ou seja, tem várias regras desse tipo. Né? E aí tem atenção à efetividade na governança. Depois, se nas perguntas for o caso, eu explico isso daí. Mas o que eu queria destacar, o risco de ingerência política, risco, potencial, não há dúvida de que vai surgir. Hoje não tem ainda. Eu falo isso como quem está dentro e acompanha aquilo. 97% dos investimentos da Fundação são títulos públicos que qualquer um de nós podemos comprar na plataforma do Tesouro Direto. Mas... daqui a pouco pode ter um FIP, um fundo de investimento desses malucos que andaram saindo aí na Greenfield. Nós temos que nos preparar para isso. Bom,
Eu já acabei meu tempo, mas eu tinha preparado para falar, e eu falei que isso era o mais importante e tal. Riscos em ficar ou riscos em migrar. Falo 5 minutos disso? Então, vou falar. Vou falar. Ela quer saber se o Marcelo Siqueira migrou. Vou falar. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Né? Olha, migrou, o Marcelo Siqueira não migrou ainda, mas migrou muita gente boa, muita gente boa. Riscos em ficar no regime próprio ou migrar. Daniel, claro, todo mundo quer saber isso. Meus amigos perguntam, Daniel, e o meu caso? Aqui, alguns amigos que eu fiz que eu não conhecia, acho que 30% pelo menos me perguntou assim, no meu caso, você acha que tem que migrar? Né? Com aquele olhinho assim de... Não sei. Quais são os riscos? Vamos analisar riscos. Riscos em ficar no regime próprio, ou seja, não, FUNPRESP, isso aí deixa para a molecada, isso não é para mim. Eu peguei o regime antigo, eu quero levar aquilo lá e tal, eu vou brigar por isso. Ok. Quais são os riscos de ficar? Tem riscos nos dois casos. Riscos em ficar no regime próprio. Endurecimento das regras, ou seja, acesso aos benefícios. Vai ser cada vez mais difícil se aposentar. Do que passou na Câmara hoje já é 65 anos ou 62, é aquela tabela maluca lá, que aumenta depois de 2020, 2 anos, aumenta 1 ano, até 2040 e pouco. Um pedágio de 30%. Ou seja, é disso que a gente está falando. A gente já está aceitando nos debates, eu estou num grupo aqui que alguns devem estar também, porque são os mais antigos, né, contra a reforma da Previdência, tem alguns aqui que estão... Estamos lá brigando, já estamos aceitando ali, o índice no grupo já está assim, se passar um pedágio de 50% já está valendo. Vejam que é um endurecimento e já está se aceitando, de certa forma, não porque não sabem brigar, é porque o mar não está para peixe, não. Então, endurecimento das regras, o risco de ficar no regime próprio é esse. Vai ficar cada vez mais difícil se aposentar. Por exemplo, hoje, para mim, faltariam entre 11 e 12 anos para me aposentar pelas regras da emenda 47. Se passar da emenda dessa PEC que foi votada, já sobe isso aí mais uns 5, 6 anos. É disso que a gente está falando. Aumento de contribuição. Bom, já vai passar daqui a pouco o aumento para 14, já se cogitou 20. E é possível que vá de 14 para 20. Qual é o limite disso? O único limite possível é o limite do Supremo declarar o caráter confiscatório. Só isso, que já foi feito uma vez em 1993, voto do ministro Sepúlveda pertence, soma com o imposto de renda, soma com isso, a contribuição não pode ter caráter confiscatório, porque vai dar 50%. Mas isso, vejam, isso é uma briga, é uma coisa incerta. Pode aumentar a contribuição. E aumentar a contribuição significa que o meu líquido vai ser menor, porque a gente recebe o líquido. Né? Só parente que fica chocado quando vê o bruto, porque ninguém ganha o bruto. Nossa, você ganha tudo isso? Tá. Aí você mostra na conta quanto entrou, mas olha... O que fixa é aquele leva. Só parente e jornal de concurseiro, que põe lá, salário de tanto. Tal. Risco de esvaziamento da integralidade e paridade. O meu principal motivo para a minha decisão foi este. O que eu quero dizer com isso? A gente está brigando para manter a integralidade. Nesse meu grupinho lá, está todo mundo lá, feroz, com aquilo, blá, blá, já aceitando regras de transição bem fortes. E se amanhã a integralidade que a gente conquistou, aceitando esse monte de regra, aceitando ou engolindo, porque, não, nossa opinião, na verdade, né, nossa representação não é tão forte assim, talvez. Mas, e se amanhã a integralidade não valer nada? Eu briguei, fiquei mais 20 anos no serviço público, porque eu queria integralidade e não queria migrar. Aí, chega lá na frente, a integralidade volta a ser o que era aquela sistemática de penduricalhos que há pouco tempo se tinha, e que hoje em dia, pessoal, se a gente for olhar nos últimos 4 anos, já está voltando, é um embrião. Pode não... Embrião em direito não existe. Sai uma regra hoje, muda a trajetória. Mas, hoje, as carreiras já disputam o quê? Verbas extra, honorários. A da Receita tem um outro nome. Todas as carreiras estão fazendo isso. E não, para aposentado não pode tal. É disso que a gente está falando. Pode ser que valha 5 mil a minha integralidade amanhã. Eu briguei, participei de regras de transição ferozes, resolvi ficar e depois eu tenho integralidade. Não, integralidade você tem direito a 5, porque o resto é extra. Você não produz. Então, pode ser que isso não seja amanhã a mesma coisa de hoje. A gente conquistou no papel, mas na prática esvaziou a paridade.
É um risco. Vai acontecer? Não, é um risco. Risco de insolvência. Ah, Daniel, não exagera, pelo amor de Deus, você está fazendo propaganda, não é possível, o dinheiro não vai ter para o governo pagar? Não sei, mas o DF, o Rio Grande do Sul, pergunta para o pessoal de lá, eles já não tiveram. Pode ser transitório, pode ser só a crise, diminuíram lá os royalties do petróleo no Rio, mas já está se falando, o ministro Diogo está dizendo, ó, a situação é precária, a situação não vai ter dinheiro e tal. Alguém já espalhou que talvez não tenha 13º. Eu acho que isso é boato, claro, mas não é impossível que, se tiver uma crise grande e a folha cresceu muito dos servidores, eu posso ter direito a 30 e não levar. Posso ter direito a 50 e não levar. Seria ótimo ter 50. Se levasse, principalmente. E, uma observação, qual é o contexto real? Nos grupos, nos nossos ambientes, nós falamos, é absurdo, isso aqui fere direito. Fora desse ambiente, se falar no churrasco em casa, que é a favor de aposentadoria de 30, de 25, mas apanha do cunhado, até o cachorro morde embaixo da mesa, porque ninguém é a favor disso, gente. Isso daqui, o que eu quero dizer com isso? Que isso, cada vez mais a sociedade resiste a isso. Então, dentro de uma trajetória de riscos, a gente pode apontar que é muito difícil o parlamento, que é sensível a voto, apoiar medidas desse tipo. Cada vez mais vai ser difícil. Riscos em migrar para a FUNPRESP. Riscos em ficar são estes. Riscos em migrar. Todos os 1 e 2 supra, quer dizer, esses riscos aqui, patrocínio, ingerência política, tal, risco, claro, tem esse risco. Daniel, mas a FUNPRESP você está falando que é boa, mas eu tenho medo. Tem risco de ingerência política e seguramente vai acontecer em algum momento. O que importa é que vai ter que ser blindado, né? Incertezas quanto ao benefício especial. Bom, hoje, para migrar para a FUNPRESP, se só a União fez isto, dos entes dos estados que criaram regimes de previdência complementar, nenhuma delas criou um mecanismo de incentivo à migração como a União fez, e que é muito bom para quem quer optar. Não estou fazendo propaganda. Não, de verdade, não acho que exista uma fórmula, e eu mesmo não tenho 100% de segurança na minha opção, mas um incentivo deste é algo a se pensar. Se vocês puserem na página do CIGEP, tem alguns dias do mês que não dá porque não tem o índice e tal, mas a maioria dos dias dá. Se você puser lá, opção RPC, tal, simule o seu benefício. Alguém aqui já fez isso? Só levanta a mão quem já fez. Uma boa parte não, não apareceu, mas é que estava no dia que não tinha o IPCA por isso. Qual é o dia que segunda quinzena, se você puser, vai ter, porque está o de todo mundo. Então, você põe lá a opção e fala assim, para facilitar o cálculo, eu tenho 1 ano no escritório. Não fala isso, que não vai sair. Então, você fala que só tem regime público? Sim. E tal. E aí você vê lá, ele dá o valor em 2 segundos. O que é isso? Se eu migrar para a FUNPRESP, o que vai acontecer? Eu vou ganhar um benefício do regime próprio da União de R$ 5.531,31, que é o do INSS. Mais o que eu acumular na fundação daqui para frente, porque o plano é de contribuição definida. Fora isso, a União fez, e só ela fez, ela disse o seguinte, para compensar o período que você já contribuiu para a União, eu vou te dar um benefício especial, que é um BPD, um benefício proporcional diferido, vesting na Previdência Privada, só que com outro nome para fugir da regulação do vesting. Mas é um benefício proporcional diferido, ou seja, se eu contribuir 15 anos, e sendo homem, no regime próprio, eram esperados 35, eu vou receber 15,35 avos quando eu me aposentar lá na frente. Então, eu vou ganhar 5.500 do regime próprio da União, se eu migrar, o que eu acumular na FUNPRESP, mais 15,35 avos de que eu já contribuí até hoje na União, se eu só tenho contribuições de servidor. É um incentivo bom. É um incentivo bom que só, repito, no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, se quiser migrar, migra sem isso. Não tem a União tem. Então, um dos riscos que pode haver é, onde é que está previsto o benefício especial? Está na Lei 12.618. Basta uma medida provisória para tirar de lá. Se a alíquota subir para 20%, vamos dar um cenário que não é o que está apontando, é um cenário fictício. O Congresso vai não só conseguir aprovar, como vai falar, não, 14 é pouco, para bater a meta aí, tal, põe 20%. Se for 20%, já vai ter um monte de gente que vai querer migrar. Se vai ter um monte de gente querendo migrar, por que eu vou dar um incentivo? Eu posso tirar por medida provisória? Então, poderia tirar. Claro, seria assim um pouco
Ah, isso não seria leal, poxa, porque tem um prazo que está aberto até 29 de julho de 2018. O Ministério do Planejamento soltou uma nota, porque teve um corre-corre um dia, um boato desse, que ia acabar o benefício especial, fez fila na Câmara, no Senado, lá no Legislativo, para o pessoal migrar. Aí, no mesmo dia, o Ministério soltou uma nota, depois soltou uma outra nota para dizer, não, vai ser cumprido o prazo e tal. Eu falei disso para os juízes federais lá em São Paulo, o juiz que me convidou até falou, não, mas isso aí feriria, com uma teoria constitucional alemã e tal, das expectativas. Pode ser, eu acho bom que o judiciário pense assim, porque o direito adquirido, o direito expectado, mais ainda, é um dos temas mais conservadores no Brasil. Tem aquela súmula do Supremo, ou você tem direito a tudo, ou você não tem nada, e ninguém tem direito adquirido a regime e tal. Mas espera um pouquinho, você não vai distinguir a situação do cara que está na boca da coisa, do primeiro. Eu acho ótimo que pense dessa forma, mas não está garantido isso. Então, nesse sentido, é um risco pequeno, mas é um risco de sumir o benefício especial por uma medida provisória. Ah, mas agora eu quero migrar. Agora não tem mais o benefício especial, migra sem. É diferente. Né? No meu caso, dava uma diferença pela minha simulação, até printei a tela, tal, já pensando que eu vou ter que brigar. Né? Dava lá um valor razoável, dava mais do que o dobro do que dos 5 mil e pouco. Então, quer dizer, nós estamos falando de um incentivo bom, garantido, desde que eu me aposente no regime próprio. Natureza jurídica do benefício especial. Tem uma série de dúvidas sobre isso, deve chegar ao planejamento, né? O Baeri está aí, o consultor do planejamento, deve chegar uma consulta lá, porque tem várias dúvidas sobre o benefício especial. Ele é o quê? Qual é a natureza jurídica dele? Ele é contrato? Ele é benefício de previdência? Bom, então ele tem 13º? Não, 13º ele tem. Mas tem uma série de dúvidas quanto ao benefício especial. Também a gente pode colocar nessa conta do risco. Eu mudei de tela aqui sem querer, não. Bom, e tem vantagens em ir para a FUNPRESP? Tem. Só tem coisa ruim? Não. Tem muita incerteza. Tem que avaliar cada caso, qual é a expectativa da própria pessoa. O diretor lá da fundação, que é auditor fiscal, ele foi diretor na mesma época que eu, entrou praticamente na mesma época. Ele não migrou. Por quê? Porque, no caso dele, ele tem um monte de tempo de regime geral. Para ele, o benefício especial ele é calculado só sobre as contribuições feitas à União. Então, para ele acha que... Ele está na dúvida ainda. Vai esperar mais um pouco. Eu já achei que poderia migrar. Então, cada caso, de verdade, tem que ser analisado pela própria pessoa. E envolve riscos, todos esses riscos. Ninguém sabe. Ah, mas eu vou conversar com o Baeri, porque ele deve saber. Lá no planejamento passam os projetos, tal, ou então eu vou conversar com o Renato quando for na Casa Civil. Ninguém sabe, gente. Ninguém tem certeza. E as vantagens? Quais as vantagens? Claro, afastar os riscos de ficar no regime próprio, do endurecimento das regras. Claro, eu me livro daquilo. Passo a ter os riscos de ir para um negócio privado. Né? Benefício especial é uma vantagem, é um incentivo exclusivo da União. Nenhuma entidade fez. Nenhum ente estadual deu esse incentivo. A União fez. É comum. Aliás, incentivo à migração nas empresas privadas é normal. O cara quer trocar de plano, quer que os empregados mudem de plano, ele dá um incentivo. Eu ponho o dobro da sua reserva se você migrar para o plano CD. É comum. A União, de certa forma, fez isso com esse artigo da lei. E, claro, as vantagens que são características do regime privado. Lembrando, são vantagens que têm as desvantagens que, obviamente, a garantia, como disse o meu cunhado, de receber uma aposentadoria integral para o resto da vida é uma garantia, uma segurança que todo mundo gostaria de ter e não quer perder. Né? Mas, primeiro, são recursos privados individualizados. O que se quer dizer com isso? É que o meu dinheiro passa a estar numa conta que é minha, eu que vou mexer com aquilo. Ah, mas e se a União não pagar mais? Tá bom, as contribuições de 11% que você fez, elas não são um contrato. Dá para ir no judiciário pedir de volta? Tal? Não sei, esse juiz lá em São Paulo já está caminhando para um entendimento um pouquinho melhor nesse sentido, mas aqui não, está na minha conta, é meu. Regras autônomas do regime próprios. No artigo 202 da Constituição tem um princípio para a Previdência Privada que é a autonomia em relação à Previdência Pública. O que significa isso? Lembra que a gente viu que ela é contratual? Ou seja, o que vale é a regra do contrato, não da lei. Então, o contrato pode ter regras eventualmente melhores do que na lei. Existe algum exemplo prático disso hoje? Existe. Na FUNPRESP, a gente aprovou lá no Conselho, e foi iniciativa da diretoria, não foi nem dos membros eleitos, foi interessante, e foi unanimidade, o governo inteiro votou a favor disso. E depois que se vota, tem que passar no Ministério da Fazenda e no Planejamento para dar o de acordo, foi feito isso daí. O que foi feito? Que a pensão por morte, hoje, a parte do benefício da FUNPRESP, lembrando, quem se aposenta e entrou na FUNPRESP, recebe 5 mil lá do regime próprio, mesmo valor do INSS,
e mais o que acumular na Funpresp, e se o cara migrou, tem um benefício especial. Sobre o benefício da Funpresp, aquilo que acumulou lá dentro, a pensão por morte tem pensão também. A pensão por morte ela é sempre vitalícia, independentemente da idade do cônjuge ou de ter mais de 18 meses de casamento e tal. Por quê? Porque, recentemente, vocês sabem, a Lei 13.135 mudou isso, tanto para o regime próprio quanto para o regime geral. Só depois dos 44 anos, para resumir a tabelinha, é que a viúva ou o viúvo tem um benefício vitalício. Lá na Funpresp foi desvinculado, mas pode isso? Mudou a lei? Pode, porque ela é autônoma em relação à Previdência Pública. É um contrato que vale. O nosso contrato continuou assim. E já teve um participante, um professor lá que faleceu, e a mulher vai receber dessa forma. Tem menos idade e tal, mas vai receber 5 mil e pouco lá da União, até a idade dessa tabelinha, e na Funpresp, a complementação do benefício, vamos dizer que a média lá fosse 10, tal, ele vai ganhar 4, mais 5, né, 4 e pouco, vai ser para o resto da vida. Por quê? Porque tem uma regra que é contratual, que está diferente. Então, uma vantagem é essa, são regras autônomas. Características típicas do regime, os recursos são privados, as regras são autônomas. Claro, eventualmente são melhores, né? Esse é um exemplo. Mas quem que vota isso? Quem que faz o contrato? São os representantes do Conselho Deliberativo, dos participantes e do governo. Né? Institutos de mobilidade, isso aqui é para resgate, portabilidade e tal. Se amanhã eu quiser resgatar o dinheiro, eu posso? Posso, é privado. Eu vou resgatar os meus 11% no regime próprio, isso é impossível. É um tributo. Né? E o regime tributário sobre o benefício, e não só sobre o benefício, o regime tributário é melhor. Como assim? Em previdência privada, você pode fazer uma opção por 2 regimes. O tradicional, né, o progressivo, que é aquele de 15, 17,5, 27,5, conforme a faixa de ganhos, e o regressivo, que é o seguinte, quanto mais tempo você poupa, menor é o tributo. Então, se um recurso que você poupa e tira em 2 anos, paga 35% de imposto. Uma paulada, maior do que a última alíquota do imposto de renda no progressivo. Se eu deixar de 2 a 4, diminui para 30. Mais de 10 anos, 10% de imposto. Pressupondo que a gente vai deixar mais de 10 anos os recursos, porque a previdência, né, complementar e tal, de verdade, não é um plano desse que você põe dinheiro para fugir de imposto e tal, para resgatar amanhã. Depois de 10 anos, o que eu receber da Funpresp, então eu recebo 5 mil do regime próprio, digamos que mais 10 do que eu acumulei na Funpresp. Esses 10 eu vou pagar não 27,5% de imposto, eu vou pagar 10% quando virar benefício. É uma baita de uma vantagem. E outra, por ser previdência privada, todas as contribuições que eu faço, eu posso abater na dedução do imposto de renda da pessoa física, no ajuste até 30 de abril do ano seguinte, até o limite de 12%. Quem tem plano privado de previdência está acostumado com isso. As contribuições da Funpresp valem. Por quê? Porque é previdência privada. Então, tem vantagens também, que são estas. Pessoal, eu passei do horário, mas deu para a gente falar. Agradeço que vocês tenham tido a paciência de me escutar. Eu também tive um pouco de paciência com vocês na hora de começar, então foi recíproco. Mas, muito obrigado. O panorama é este. Há muita incerteza em ficar, em ir. Não existe uma fórmula mágica, infelizmente. É possível dividir cenários. Quem entrou antes da emenda 20, quem entrou depois... Claro que é possível isso, e é claro que quanto mais antigo o sujeito, menos vale a pena. Né? Mas não é só fazer essa divisão de cenário. Cuidado, tem muito vídeo explicando, tal, não é só isso, porque tem várias questões, por exemplo, como eu disse para vocês, do Ricardo Pena, lá, que é o presidente, que é o auditor fiscal. Ele tem pouco trabalhando no DIESE, que é regime geral. Isso aí não vai virar benefício especial. Então, para ele, o benefício especial, será que vale a pena arriscar para ganhar quanto de benefício especial? 2, 3? Então, cada caso precisa ser visto individualmente. Eu vou encerrar, não sei se vai ter debate, a organização fala aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Doutor Daniel, muito obrigada pela exposição, muito esclarecedora, mas com certeza nos deixou com mais dúvida do que no início. Tenho certeza que os colegas todos vão ter dúvidas e pelo menos a gente vai ter mais curiosidade para estudar o assunto. Eu posso fazer uma sugestão para o Daniel? Eu dei sua palestra, foi espetacular, agora eu vou fazer uma sugestão. Traga para o sinal psicólogo que eu estou deprimido. Na próxima, se quem quiser o psicólogo, a filha está ali ao lado. Doutor Daniel, eu quero começar com uma pergunta, é uma dúvida que eu tive durante sua exposição, a respeito do contrato.
Se vamos fazer a opção, então, pela migração, o contrato FUNPRESP, há a possibilidade de considerar a característica individual, a flexibilidade nesse contrato? Ainda não tem muita flexibilidade. Tem. Né? A previdência privada, ela, sendo contratual, quando a gente fala isso, e daí imagino que tenha sido essa a origem da sua pergunta, se é individual, então cada um faz de um jeito. É individual, mas é como se fosse um contrato de adesão, tem alguns parâmetros. Por exemplo, o que tem de individualizante, digamos assim, hoje no plano? Você escolhe a alíquota. Se você quer pagar 8,5% sobre o que excede o teto, por exemplo, eu ganho 15%. Acima do teto ficam, o teto é 5% do INSS, portanto do regime próprio, ficam 10 para cima. Sobre os 10 eu quero pagar 8,5%, R$850, ou 800, 8%, ou 7,5%. Eu posso escolher a alíquota. Pode ser maior ou menor. Isso é uma questão individual. Mas são poucas. Em geral, o plano é um padrãozão. E daqui a pouco deve haver, eu particularmente não sou muito favorável a isso, mas está caminhando para isso. Tem uma exigência, uma demanda específica de alguns servidores do Banco Central, auditores fiscais, o pessoal que é bom de conta, diferentemente da gente, e que quer ter perfis de investimento na fundação. Quer dizer, que é comum em alguns planos de previdência privada permitir que o participante escolha qual o perfil de investimento que ele quer. Uma parte, não tudo, uma parte das suas reservas ele pode escolher um perfil agressivo, que tem mais carteira de renda variável, mais ações e tal, ou moderado ou conservador. Quem está mais perto da aposentadoria, põe no conservador. Então, seria um exemplo de algo individualizante. Mas tem poucas coisas hoje em dia assim. Outro exemplo. A partir de um certo tempo de vinculação ao plano, eu vou poder resgatar uma parte da minha reserva. Né? Então, está previsto no regulamento os percentuais. Quem tem mais de 3 anos, resgata 5% e tal. Isso é possível de ser feito. Empréstimos a juros mais baratos. Começou a funcionar agora a carteira de empréstimo. Então, tem algumas coisas que são individualizadas, mas, em geral, é um plano previsto num regulamento que vale para todos. Mas tem algumas coisinhas que são individualizadas. Falo enquanto uma pretensa candidata a aderir ao FUNPRESP. Hoje, o cenário de hoje, pode-se considerar o FUNPRESP superavitário, porque eu já li alguns artigos, principalmente de associações de auditores fiscais, falando que não há uma adesão dos servidores públicos em relação ao que era projetado. Essa adesão seria 25% em relação ao que se esperava, o que pode prejudicar futuramente toda essa rentabilidade para que ele seja deficitário. Procede isso? Durante um tempo procedia. Essa informação está um pouco desatualizada. Né? Tem vídeos mais antigos e tal. Por que está desatualizada? De fato, a União se surpreendeu com a falta de adesão de servidores à FUNPRESP. Por quê? Porque o que se imaginou é que quando se lançasse o plano, os servidores novos... Não, migração, como eu disse, nunca a União quis estimular isso. Acabou estimulando com essa história do benefício especial e foi um estímulo, assim, vamos dizer, foi um luxo isso daí. Não é? Mas nunca houve essa intenção. Agora, os servidores novos, alguém que entra no serviço público com 23, 24 anos, como a maioria de nós aqui fizemos, e entra lá na carreira e fala, bom, vou entrar ou não vou? Fico com a aposentadoria de até 5 mil, porque para quem entra depois, quem não é servidor velho, que pegou no regime antigo, o cara só tem essa opção. Sempre é opção, porque a previdência privada sempre é facultativa, está no artigo 202 da Constituição. Mas ele, vamos dizer, a carreira ganha 15. Se ele optar por não entrar, ele vai ter uma aposentadoria de 5 mil só. Se ele quiser ganhar uma aposentadoria que leve em conta a diferença dos 5 para os 15, ele passa a contribuir com isso e, aí vem a questão, a contribuição da União é paritária. Lembra do limite de paridade, de custeio e tal? Ela vai pôr 8,5%. Então, se eu puser R$850 ganhando R$10 mil, eu vou pôr 8,5%. Escolho a alíquota máxima. Vou pôr 850. A União vai pôr 850. E se eu não entrar, eu quero o dinheiro da União para gastar em outra coisa? Ela não pode pôr, porque o limite de paridade previsto no parágrafo 3º e 4º do artigo 202 é assim. É limite. Eu ponho, a União só pode pôr no máximo que eu ponho lá dentro. Então, por isso que todo mundo imaginou que a decisão racional qual é? O cara ingressar no plano para pegar a contrapartida da União. Porque ele, mas aquilo lá vai quebrar, eu prefiro aplicar sozinho. O cara precisa ser muito bom de mercado financeiro para conseguir 100% de rendimento. Mas não vai dar 100% porque tem taxa, tudo bem, mas vai dar uns 80 e poucos por cento no mínimo. Ele ganha mais do que isso? Só se ele estiver investindo em opção, que tem um risco danado, ele vai perder qualquer hora. Então,
Nesse sentido, a adesão foi baixa. E por que foi baixa? Por uma questão de... Durante a tramitação do projeto, que foi longa, como eu disse, desde 2004 já se discutia isso, foi o projeto enviado em setembro de 2007 e só foi aprovado em 2012. Durante todo esse tempo, as associações, com correção, estavam certas, porque o interesse dos associados era este, se puseram contra o projeto. Mas depois que ele passou, virou uma realidade. O cara que não entra, ele toma uma decisão irracional de perder 8,5% do que excede o teto do limite do regime geral. Tamanha foi a preocupação da União com isso, que ela fez o quê? Isso aqui vai dar algum problema. Tem muita gente que não entrou. Em algumas carreiras, professores de universidades federais, que são 50% do contingente da fundação. Nessas carreiras, 20%, 25% só ingressam, da faixa alvo, quem ganha acima do teto. 20%, 25% só ingressaram. A União pegou uma carona numa MP lá e mandou a tal da filiação automática. Então, isso está resolvido. Por isso que é ultrapassada a informação. Desde novembro de 2016, começou a valer a filiação automática. Ou seja, o servidor que ingressa numa carreira pública federal, ele automaticamente é colocado dentro do fundo. Então, é facultativo isso? É facultativo, mas inverte a facultatividade. Ao invés do cara pedir para entrar, ele pede para sair. Mas sem o Capitão Nascimento põe um saco na cabeça dele. Pede para sair, não é assim, né? Ele vai lá e entra e pede para sair. Por que isso foi feito? Em vários países que fizeram isso, aumenta muito o nível de adesão ao plano. Como você disse, é importante, em qualquer seguro, em previdência, que é um seguro também, aumenta. Por que aumenta? Aí o pessoal, e é psicólogo que fala, talvez aquela que, na sugestão do colega aqui, venha fazer um divã no auditório, né, em vez de cadeiras, ela pudesse explicar melhor. Mas o sujeito, para tomar uma decisão de sair, ele fica pensando na perda tal, e não sai. Eu me identifico completamente com esse raciocínio. Por exemplo, eu pego lá as contas, não fico nem vendo aquele relatório de banco tal. Agora, se alguém falar assim, você entrou, você quer sair? O que eu perco? Não, se você morrer, você não tem mais cobertura, só até 5 mil. E sua família também. Aí o cara começa a pensar nisso, ele não sai. O nível de... Hoje se fala, como a filiação é automática, lá na fundação a gente pensa em retenção. Nível de retenção, qual é? É mais de 80%. Você vê que faltou esse empurrãozinho. Porque tem gente que... Se você entrar no Facebook lá da fundação, tem um monte de impropérios, tal, o pessoal que é bravo ali, fala, eu pedi para sair, não quer. Tem gente que quer sair. É legítimo, é privado. Agora, a maioria fica. Mais de 80%, depois que começou a valer a automaticidade, ficam lá dentro. Então, esses vídeos devem ser desatualizados, porque é de uma época em que se combatia muito. E a das associações, a mais combativa, como tem sendo sempre assim nos últimos 40 anos em matéria de previdência, foi a Anfip, né, que são os caras mais preparados no assunto. Eu cansei de debate lá com o Floriano, com o pessoal da associação, para combater o FUNPRESP. Mas depois que ele está aí, se alguém não entrar, perde a contrapartida do patrocinador. Nesse sentido, é irracional a decisão. Para os novos, não tem nada a ver com migração. Tem uma pergunta ali. Bom, experiência de previdência complementar tem, Eliseu, em vários países do mundo, porque alguns países, se a gente vai para essas classificações internacionais, tal, o Brasil é um modelo bismarckiano até hoje, mas tem vários países que não têm a obrigação de o governo pagar a previdência. O governo paga assistência, vamos dizer assim, previdência é privada para todo mundo. Então, Estados Unidos, Japão, Holanda, tal. Aliás, tem que tomar cuidado, porque em palestras de previdência privada, às vezes falam isso. O Brasil tem muito para crescer. Hoje, os fundos de pensão têm 15% do PIB nacional, é verdade. Tem muito para crescer, porque vejam aqui, põe um gráfico, a Holanda, 130% do PIB. É verdade também, não é enganação. A enganação é só colocar como se fosse a mesma coisa. Por quê? A mesma coisa que comparar um terno meu, que tem 1,70 m e pouco, com um de um holandês de 2,15 m. Né? Não dá para fazer isso. Porque lá não tem previdência pública. Então, previdência toda é privada. É claro que vai ter um monte de reservas acumuladas. Bom, por que eu falei disso? O Eliseu perguntou se tem experiência internacional. Tem vários países que têm experiência com previdência complementar e funcionam só com base na previdência complementar.
Então, tem países que sempre tiveram essa tradição. Tem países que sofreram reformas, da América do Sul e da Ásia. Reformas privatizantes. Como eu disse, o Brasil foi um dos poucos que ficou sem privatizar. Toda a América Latina fez. O modelo, o pioneiro foi o do Chile. Os outros fizeram na década de 90. O Chile fez em 81, porque no Chile era mais fácil na época de aprovar. Porque não tinha oposição. A oposição você jogava num avião e empurrava no mar, ou trancava no estádio. Então, aprovaram, foi o laboratório da Escola de Chicago, fazer no Chile todas as privatizações, digamos assim. O modelo chileno deu certo? Não deu muito certo, não. Por quê? Mas lá a gente está falando de previdência, lá saiu o INSS, acabou. Ia chamar INPS lá também. A partir de 1980, 81, ficou o INPS valendo só para quem já estava, porque nunca se vai privatizar estoque, né? Dívida, isso aí fica com o governo. E aí os novos foram para essas administradoras. Por várias razões, que demandaria um pouco de tempo falar disso, não é o caso, mas não deu muito certo, não, tanto que estão reformando depois, quando o sistema amadureceu. Depois de 30, 35 anos, é que você vê se o sistema é bom. No começo, previdência só dá lucro, digamos assim, só dá rentabilidade. Quando tem um monte de gente aposentada, é que você vê se funciona. O do Chile andou passando por várias reformas. Agora, servidores públicos, também no mundo todo, tem, de acordo com o modelo, uma coisa ou outra. O que eu acho, talvez, pegando não a literalidade, mas o espírito da sua pergunta, eu diria o seguinte: o que a gente tem que comparar a nossa situação é com o que aconteceu com as estatais nos anos 70, quando eles fizeram esse monte de fundo de pensão. Estatais, multinacionais. Né? Quem tem planos fechados de previdência, essas fundações todas privadas, seja de estatais ou das multinacionais, vieram na década de 70 com a primeira regulação de 77 da Lei 6435. É como se lá a gente tivesse feito uma opção, a servidora, ao invés de ter integralidade, tem INSS mais do que a fundação paga. Aí, nesse sentido, é melhor sentir assim, bom, eu tenho um amigo que trabalha no Banco do Brasil, na Caixa, na GM, o que ele acha do fundo de pensão dele? É um teste de realidade melhor do que a gente comparar com o Chile, com a Holanda, porque os dois não são uma característica igual a nossa. Né? Se perguntar para um do Postales hoje, ele está muito bravo. Se perguntar para o do Banco do Brasil, acho que não. Se falar, você quer trocar pelo regime próprio? Eles não querem isso, porque lá funciona bem. Tem empréstimo, todo mundo compra casas. O Banco do Brasil constrói casa para os funcionários, e tanto dinheiro que tem lá para isso. Então, é uma experiência que deu certo. A comparação melhor para mim é esta, comparar com as estatais e as multinacionais, as estatais, por ser governamental, dos anos 70. Esse é o exemplo de realidade mais próximo nosso, dentro do Brasil mesmo. Colegas, é só porque eu recebi já o aviso da organização que nós precisamos encerrar o painel. Infelizmente, as perguntas vão ficar para o doutor Daniel à parte. E, desta forma, doutor Daniel, nós queremos muito agradecer a sua presença e agradecer a exposição, que foi excelente. Parabéns pela exposição.